Olá a todos, nós vamos agora dar continuidade, ao estudo da cinética de uma partícula, só que desta vez vamos utilizar o princípio do trabalho e energia. Tá? Então é o seguinte, digamos que nós temos aqui uma partícula, ok? E está sendo aplicada uma força sobre essa partícula, de modo que essa força faz com que essa partícula tenha um deslocamento ds. Então, disse que esta força realizou trabalho sobre essa partícula. O trabalho vai ser dado aqui por esta equação, vai ser denotado por esta equação, ok? Vamos utilizar a letra U para designar exatamente o trabalho, ok? Então, o trabalho vai ser exatamente a força, ou a componente da força, vezes o deslocamento, tá? Ou a força vezes o componente do deslocamento. De forma escalar, ou podemos ter aqui um produto escalar, tá? Então aqui nós temos o vetor força escalar vetor posição, tá? E com isso, a consequência exatamente desse produto escalar, que nós temos aqui um cosseno de θ, é que se nós temos um θ aqui variando maior ou igual a zero e menor do que 90, então o cosseno de θ ele é positivo e aí vamos ter um trabalho positivo. Se nós temos aqui um θ maior do que 90 e menor ou igual a 180, o cosseno de θ é negativo e nós vamos ter um trabalho negativo. Se θ é igual a 90, o cosseno de 90 é zero. Então nós temos aí um trabalho nulo. Tá? E fisicamente é o seguinte, se nós temos uma força e nós temos exatamente uma variação da posição na direção de aplicação da força, então a gente diz que essa força realizou um trabalho positivo. Se a direção da força é contrária à variação da posição, então nós dizemos que esta força está realizando um trabalho negativo. É basicamente o seguinte, imagina um carro subindo uma rampa e aí você tem, então você com um carrinho de mão, puxando um carrinho de mão ao subir uma colina, uma rampa, a força que você está utilizando para puxar o carrinho ao subir a coluna é um trabalho positivo, uma força que está realizando um trabalho positivo. E a força peso, que está exatamente dificultando essa subida, está realizando um trabalho negativo sobre esse carrinho. Então, fisicamente, nós temos este exemplo. E agora vamos estudar o trabalho sob uma perspectiva de diferentes forças. Então vamos começar aqui de uma forma geral, tá? O trabalho que é realizado por uma força variável. Então nós temos novamente aqui uma trajetória e uma força sendo aplicada a uma partícula a um ângulo θ com relação tanto ao ds quanto também a própria composição aqui. Então, como foi dito anteriormente, a gente pode ter tanto o nosso f cosseno θ vezes ds, como podemos ter também f vezes ds cosseno θ. Tá? Então, é independente. Então, vamos ter, nas duas formas, vamos ter um trabalho realizado por esta força. Okay? E aí o seguinte, o trabalho de 1 para 2, então da posição 1 para a posição 2, vai ser igual à integral da força escalar dr, tá? Da posição R1 até a posição R2. Como esse produto escalar é f cosseno θ ds, então vamos também substituir os limites de integração, de S1 para S2, e nós podemos representar graficamente, plotando-se aí o componente da força, f cosseno θ, em função de S, e vamos ter uma área, ou melhor dizendo, vamos ter uma curva, e a área sob a curva é matematicamente igual ao trabalho realizado por essa força. Então, lá do conteúdo lá de cálculo 1, em que nós temos exatamente que a área sob a curva é a integral das componentes aqui, de f dr. Tá? Então, lá dos conhecimentos do cálculo 1, cálculo 2, não me recordo, cálculo, salvo engano, é cálculo 1. Se essa força for uma força constante, e você tem ali também um θ constante da aplicação da força,
Então, se elas são constantes, tanto f quanto cosseno e θ, então vai sair da integral, tá? E vamos ter integral de ds, nos limites de S1 a S2. Então, vamos ter fc cosseno θ vezes a diferença, né? S2 menos S1, tá? E aí, como a força é constante, independente do S, né? A figura geométrica que é formada é um retângulo. E exatamente a área desse retângulo vai nos dar o trabalho da força. Se a força for uma força-peso, a gente vai ter a seguinte análise. Né? Então, imagina aqui o plano cartesiano, né, x, y, z. Temos uma trajetória S, em que essa partícula está se movendo sobre essa trajetória, e nós temos a ação aqui da força-peso atuando sobre essa partícula. Tá? E aí, o trabalho da força-peso, né, vai ser integral de F dr, sendo que F é quem? É a nossa força-peso, que está atuando no sentido negativo de Y. Escalar dr, né, que é o dxi mais dyj mais dzk. E aí, utilizando aquela propiedadezinha, né, do produto dos nossos vetores unitários, né, j escalar i é zero, né, j, produto interno j, é 1, j, produto interno k, é zero. Tá? Então, vai sobrar somente aqui, né, o nosso menos w, que é o peso, né, dy, ok? Com os limites de integração de y1 até y2, e, consequentemente, né, como a força-peso aqui vamos considerar constante, tá? A integral disso aqui vai resultar o seguinte, né, menos w, variação de y, né, y2 menos y1. Então, a força, ou melhor, o trabalho de uma força-peso vai ser igual a menos w delta y, ok? Ou seja, este trabalho aqui é independente da trajetória e vai ser dependente somente o quê? Da intensidade da nossa força-peso e desta variação aqui de altura, né? Ou seja, dessa variação de deslocamento, né? Deslocamento vertical, ok? O trabalho de uma força de mola, né? Então nós temos aqui uma mola e uma partícula que está realizando um trabalho aqui, ou melhor, está em contato com esta mola, e esta mola ela promove uma força de restituição sobre a partícula. Tá? E essa força de restituição, como ela é contrária ao movimento, então vamos ter aqui menos Ks, tá? Lembrando que K é a constante elástica da mola, tá? Nós estamos levando em consideração aqui uma mola linear elástica, ok? E aí vamos ter aqui que a força Fs vai ser menos Ks ds. Resolvendo a nossa integral para o nosso S, né, vamos ter esta equação aqui. Né? Então, menos 1 meio de Ks2 ao quadrado, menos 1 meio de Ks1 ao quadrado. Tá? Plotando-se o gráfico, né, da força em função ou versus o deslocamento, vezes S, né, nós vamos ter digamos, esse trapézio, né? Ou triângulo, né? Se levar em consideração aqui desde o momento zero, tá? Mas, enfim, o nosso trabalho, também igual a todos os outros casos, vai ser a área sobre a curva. Dando continuidade ao assunto, né, ao conteúdo, vou apresentar agora a vocês o princípio do trabalho e energia. Anteriormente nós já definimos o que é o trabalho de uma força. Foi apresentado o trabalho realizado por uma força variável, por uma força constante, pela força peso e por uma força de uma mola. E agora nós vamos desenvolver e vamos apresentar aqui, né, vou apresentar aqui, o princípio do trabalho e energia. Então, inicialmente, vamos considerar aqui uma partícula que está descrevendo essa trajetória S, saindo de uma posição 1 para uma posição 2. E vamos considerar aqui nesta partícula um sistema de coordenada normal e tangencial. Tá? De modo que temos aqui o somatório de forças, né, uma resultante de força
atuando sobre a partícula e vamos ter as projeções na direção do eixo normal e na projeção no eixo tangencial. Tá? Então vamos ter aqui somatório de Ft, somatório de Fn. Temos também aqui representado a nossa velocidade, né? Lembrando que a velocidade é tangente à trajetória, ok? E nós vamos fazer o seguinte desenvolvimento. Lembrando que o somatório, então, de forças tangente vai ser igual a massa vezes aceleração tangente, e nós temos que a aceleração tangente é igual a V de V dividido por ds. Né? Substituindo esta equação aqui de AT no nosso somatório de forças, na nossa equação do movimento, e passando o ds para o primeiro membro, nós vamos ter esta equação aqui. Então, o somatório de Ft, né, das forças tangente, né, vezes ds, igual massa vezes velocidade dv. Integrando os dois lados da equação com relação, né, com os limites de integração de S1 e S2, nós conseguimos desenvolver esta coordenada aqui, ou melhor, esta integral, e nós chegamos a essa seguinte resolução da integral. 1/2 de mv2 ao quadrado menos 1/2 de mv1 ao quadrado. E desse lado aqui, né, nós já temos o seguinte, né, esse somatório dessa integral de f de t ds é o trabalho de uma força f de t, né, um trabalho realizado por uma força f de t. Então, do primeiro membro aqui da equação, nós já temos que é o trabalho realizado, né, o somatório, o trabalho realizado para levar essa partícula da posição 1 para a posição 2. E esses termos aqui, né, esse 1/2 de mv ao quadrado, é a energia cinética. Então, nós temos aqui a energia cinética no instante 2 e a energia cinética no instante 1. Então, o trabalho realizado pelas forças atuando sobre a partícula para levar da posição 1 até a posição 2 vai ser igual à variação dessa energia cinética. Trazendo de uma outra forma, nós temos que a energia cinética inicial da partícula mais o trabalho realizado pelas forças sobre a partícula vai ser igual à energia cinética final desta partícula. Generalizando para um sistema de partículas, então nós temos aqui um envelope que está envolvendo aqui diversas partículas. E nós temos aqui também, né, um sistema de coordenada normal e tangencial e forças sendo aplicadas na iésima partícula. E vamos ter então simplesmente o seguinte, né, generalizando para um sistema de partículas, o somatório das energias cinéticas de todas as partículas, mais o somatório das forças externas atuando, né, realizando, produzindo trabalho, vai ser igual ao somatório da energia cinética final. Tá? Então, nós temos esta equação aqui de forma generalizada para um sistema de partículas. O trabalho da força de atrito. Né? Então, assim, nós temos essa equação aqui. Essa equação é, na verdade, tal como ela está aqui, é uma equação idealizada. Né? O que se verifica na prática, quando nós temos aí dois corpos com uma velocidade relativa entre eles, um movimento relativo entre os corpos, e pegando ali um microscópio e olhando a superfície desses corpos, né, percebe-se que existem irregularidades. Então, existem altos e baixos, que vamos chamar aqui de dentes, e esses altos e baixos, né, esses dentes, tanto do corpo aqui, vamos chamar da caixa e do solo, tanto da caixa quanto do solo, eles estão em contato, eles são deformáveis, né, rigorosamente falando, na realidade eles são deformáveis, e essa relação entre esse contato entre essas duas superfícies vai produzir deformações plásticas localizadas e vai produzir também o aumento da energia interna dos corpos, né, que pode ser traduzido como uma variação de temperatura. Tá? Então, nós observa-se, e é comum, né, vocês observam, que ao você friccionar, né, você colocar em movimento aí dois
duas superfícies, seja ela qual for, vai haver um aumento na temperatura, né? Então é muito fácil observar isso. Ou seja, na verdade, apesar de que a gente vai utilizar bastante essa equação, né, dessa conservação de energia, essa energia, mas na verdade você vai ter aí uma perda, né, de trabalho, uma perda de energia, devido ao trabalho de uma força do atrito, né? Então, ao se aplicar uma força P, que iria levar essa caixa até uma distância S, na verdade vai levar até uma distância S' menor do que S, e a diferença, né, exatamente dessa força μk vezes N, que é normal, vezes a diferença, né, S' menos S, vai ser aí o nosso trabalho que é convertido no aumento da energia interna do sistema. Okay? Então, apesar de utilizar, a gente tem essa observação. Vamos agora aplicar este conhecimento do princípio do trabalho e energia na resolução de um problema. Então, nós temos aqui este problema, que é um problema, um exemplo do livro do Hibbeler, 12ª edição, e possui o seguinte enunciado. A plataforma P tem massa desprezível e está presa ao solo de maneira que a corda de 0,4 metros mantém uma mola de 1 metro de comprimento comprimida 0,6 metros, quando não há nada sobre a plataforma. Se um bloco de 2 kg é colocado sobre a plataforma e solto do repouso após a plataforma ser empurrada 0,1 metro, determina a altura máxima h que o bloco sobe no ar medida a partir do solo. Então nós temos aqui que a energia cinética inicial do sistema, né, mais o trabalho realizado por todas as forças, vai ser igual à energia cinética final do sistema. Tá? Então aqui nós temos a energia cinética inicial, a energia cinética final, e aqui nós temos o trabalho de duas forças. Né? Então nós temos aqui essa plataforma. Nós temos aqui esta plataforma, tá? Que com essa distância aqui está comprimindo a mola a 0,6 metros, e aí a gente coloca esse tijolo aqui e empurra mais 0,1 metro, de modo que a mola vai estar comprimida então 0,7 metros. E aí a gente solta, né? Então solta e a plataforma, juntamente com a mola, né, vai exercer um trabalho sobre esse tijolo, de um modo que ele vai se elevar até a altura h. Né? Então nós temos essas relações aqui. Ok, aqui nós temos o diagrama do corpo livre dele, né? E nós temos a seguinte análise. Né? Primeiro, então o nosso instante inicial ali é um instante antes de tirar a mão e o tijolo se elevar, tá? E o instante final é o instante em que ele chegou na altura H. Então, no instante inicial, o tijolo está parado. Se ele está parado, então esse termo aqui, ó, é zero, tá? O instante final, que ele chega na altura máxima H, também é zero. Então, ele tem uma velocidade nula. Logo, esse termo aqui também é zero, ok? Então, vamos ter aqui um S2, né, uma posição S2, final, que ele vai ser 0,6, e uma posição S1 da mola, né, que antes de tirar, um instante antes de tirar o tijolo ali, né, ou melhor, tirar a mão, de 0,7, tá? Então, substituindo os valores, né, vamos chegar a uma altura H de 0,963 metros. Então o tijolo vai se elevar até 0,963 metros.